Gente, coloquei para gravar. Estamos começando a aula. Eu vou de uma forma assim bem sucinta explicar melhor o que eu estou fazendo. Eu tinha colocado uma aula de Zoom para Renascimento e Reforma Protestante. Na verdade, eu tinha invertido a aula, né, de Geografia e colocado uma aula de História. Mas aí, felizmente, eu consegui gravar essa aula para vocês. Ela já está disponível lá no Classroom, o link. Então, vocês fazem isso lá na segunda-feira mesmo, lá na terça-feira, nas aulas de História. E hoje, usando o tempo aqui que a gente tem para ter a aula de Geografia corretamente. Como vocês já tiveram uma introdução, e eu já postei também uma videoaula de climas no Classroom, eu vou adiantar um pouquinho o conteúdo da apostila, avançando um pouquinho, então, entrando na questão dos climas mundiais, dos principais climas mundiais, e já entrando um pouquinho em fenômenos atmosféricos, tá? Beleza, gente? Beleza. Então, quem puder, por favor, deixa aberto na 47 e na 48, que ao longo dessa primeira parte da exposição, é legal vocês irem batendo o olho nas características gerais dos climas do mundo. Primeiramente, o que eu gostaria de fechar com vocês é que nós temos, então, para determinar o clima no mundo, a radiação solar, tá? Isso para quem de repente não lembra ou não ouviu, e a atmosfera, tá? O aproveitamento da radiação solar se dá nos primeiros quilômetros da atmosfera. A partir do momento que eu me distancio da superfície, o aproveitamento da radiação vai diminuindo, tá? Então, a questão dos elementos e dos fatores climáticos mais importantes, o elemento, obviamente, então, é a radiação, a temperatura e a precipitação, a chuva, e os fatores climáticos mais importantes sempre são as massas de ar, tá? Junto com as massas de ar, as correntes marítimas. Porque as massas de ar e as correntes marítimas, elas vão levar suas características de origem para os lugares por onde elas passarem, tá? E um fator principal para entender o clima do planeta, terceiro ano, é a latitude, porque as latitudes definem a quantidade de radiação solar que as regiões da Terra recebem. Tudo bem isso para vocês? Sim. Então, quando eu estou em baixas latitudes, eu tenho um sol, tenho radiação solar mais perpendicular durante o ano todo. Portanto, eu tenho regiões mais quentes. À medida em que eu me distancio das faixas tropicais, ou seja, entro nas faixas temperadas, eu começo a ter uma radiação solar mais inclinada. Ou seja, eu tenho menos luz solar. Então, eu aproveito menos... Alô? Oi? E aí, professor? Paulo Dete? Tudo bom? É o Nicolinha, pô. Nicolas, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Eu vou mudar a posição aqui do computador, porque eu tô com um certo problema aqui, peraí. Beleza. Perdão pela demora aí, professor. Fique em paz, fica tranquilo. Quem vai lavar essa louça aqui? Eu vou colocar aqui fora, porque eu tô com bastante... Nossa, aqui fora tá mais barulho ainda. Vou desligar essa máquina. Ó, acho que agora eu tenho um pouco mais de tranquilidade para ter aula com vocês. Desculpem aí pelo barulho que eu estava fazendo aqui, tá? Gente, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Ah, beleza. Afirmativo. E aí, Paulo Dete, como é que tá a vida? Ah, tá corrida aí, mano. Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos, né? É. Então, beleza. Frisei com vocês esses aspectos importantes, tá? As zonas polares são áreas de alta pressão, ok? As zonas tropicais são áreas de baixa pressão e as faixas de 30 graus, latitude norte e latitude sul, são áreas de alta pressão. E as faixas de 60 graus, pessoal, ou seja, os círculos polares, Antártico e Ártico, são faixas novamente de baixa pressão. Espero que vocês tenham entendido isso. Essas características estão lá no comecinho da nossa aula,
que a gente tinha começado na aula passada. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui para mostrar isso de uma forma mais adequada, didática para vocês, né? Ó, então, isso aqui, ó, tá? Baixas, altas, baixas, altas pressões, tá? Lembrando que alta pressão é frio, não tem umidade, e baixa pressão é quente e tem umidade. Mas sempre leve em conta a questão da umidade, tá? Altas pressões, pouca ou nenhuma umidade, baixa pressão, bastante umidade. Deu para entender? Uhum. Então, beleza. Gente, vamos fazer um passo a passo aqui dos climas mundiais, tá? Vamos pegar a faixa equatorial, pessoal. Vamos pegar pela sequência da apostila? Começar pela polar, ó. Clima polar, pessoal, em roxo aqui. Tá na apostila de vocês na página 47. Então, os climas polares, pessoal, são aquelas regiões em latitudes muito próximas de 90 graus, tá? Normalmente de 80 a 90 graus, latitude norte ou latitude sul, tá? Essas regiões pegam, então, a Antártida, pega a região do Ártico, Groenlândia, extremo norte da Europa e assim por diante, tá? As temperaturas costumam ficar sempre na casa dos 0 graus. Então, por exemplo, você pega um verão aqui na Antártida, vai fazer 0 graus no verão, e no inverno chega a menos 80 graus, tá? Beleza, gente? Beleza. Essas regiões, por possuírem temperaturas muito baixas, a precipitação é sempre em forma de neve, tá ok? Porque as nuvens, elas estão numa temperatura muito baixa e a precipitação sempre em forma de neve. Também lembrando que elas vão estar sempre cobertas por gelo. E se você está falando da Antártida, é um continente, cara, tem 14 milhões de quilômetros quadrados. Você está falando do Ártico, é oceano. Então, se é um oceano, o mar fica congelado metade do ano. Só que no caso da Antártida, é um continente. Esse continente está coberto por gelo, tá? Formando aquilo que nós chamamos de permafrost, ou seja, solo congelado. Tudo bem, terceiro? Uhum. Vamos para o segundo clima aí de vocês, temperado. Vamos lá. Clima temperado. O temperado vocês já estudaram no primeiro ano. Ele varia de temperado oceânico, ou perto do mar, e temperado continental, ou seja, longe do mar. Tudo bem? Então, ó, pega esses dois aqui. Vamos aqui para cima na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos. O clima temperado, pessoal, ele é um clima onde as 4 estações são bem definidas, tá? A amplitude térmica é muito elevada, porque os verões são quentes e os invernos são muito frios e rigorosos. Então, vamos lá. Você pega lá o climograma. Quando você pega o climograma de uma região temperada, o que você vai encontrar, gente? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um... Ah, já mudei o slide errado aqui. Pera aí. Aí. Agora vai. Vamos pegar aqui um climograma de uma região temperada. Não tem exatamente aqui. O mais próximo disso seria o Buenos Aires aqui, né? Ó. Presta atenção na temperatura. Ó. A temperatura está no 24 graus quando é verão e ela cai aí para 12, menos de 12 graus quando é inverno. Tá? Se você pegar um climograma de um país europeu temperado, exemplo, né? Você pega aí uma Alemanha da vida, uma Bélgica da vida, então você vai ver lá o verão chegando a 20 graus, 22 graus, e o inverno chegando a 0 ou abaixo de 0. Significa que a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima é bastante aguda, é bastante elevada. Chamamos isso de amplitude térmica, tudo bem, gente? Tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Ah, beleza. Galera, o que difere o temperado é o fato de você estar longe do mar continental e o fato de você estar próximo do mar oceânico. Qual é a diferença disso? A amplitude térmica de quem está perto do oceano é menor do que a amplitude térmica de quem está longe do oceano. Deu para entender? Terceirão? Deu.
Beleza, Isa. Vamos para mais um clima, então. Vamos pegar aqui o clima na apostila, o desértico, pessoal. Pega aí esse amarelinho aqui, ó. Clima desértico, gente. Em especial, deserto da Califórnia, deserto do Atacama, deserto da Patagônia, deserto do Saara, deserto de Kalahari, deserto da Arábia, deserto da Ásia Central, Cáucaso, deserto... Opa! Desculpa, escapou aqui, ó. Deserto de Gobi, norte da Índia aqui, do Nepal, deserto de Gobi, na Mongólia, e o deserto de Vitória, na Oceania, na Austrália. Tudo bem, galera? Sim. Quais são as características do clima desértico, pessoal? Baixa umidade, tá? Então eu tenho pouca ou nenhuma precipitação, chuva, pouquíssima umidade. As áreas desérticas podem ser quentes ou podem ser frias. Então, sempre lembra, se ela está numa faixa latitudinal próxima da linha do Equador, ela vai ser um deserto quente. Ela é um deserto porque ela não tem umidade, mas ela vai ser quente porque ela está próxima da linha do Equador, em uma área de muita insolação. Pegando o Saara como exemplo, dia faz 40 graus, 35, 40, 45 graus. À noite, a temperatura chega a 10, 5 graus, podendo ser negativa dependendo da situação. Então, o que torna uma região desértica não é a temperatura, mas é a falta de umidade. Está claro isso para vocês? Sim. Sim, sim, professor. Beleza. Então, beleza. Ô, professor, Pode falar. Ribeirão é muito úmido também, né, velho? Ribeirão Teve é... uns dias aí que eu vi. Fala aí, pode falar. Teve uns dias aí que eu vi 90% de umidade, velho. Por aí. Eu tô para te dizer, meu caro Nicolas, que Ribeirão Pires é uma das regiões mais úmidas que a gente conhece. Mas é o fato de nós estarmos muito próximos do litoral, entendeu? Sim, sim, sim. Entendi. Então a gente recebe uma influência muito grande da massa tropical oceânica, né, atlântica. Sim, entendi, professor. E, Entendi. claro, também a vegetação, né, que a gente é basicamente coberto aqui por uma mata atlântica secundária. Temos algumas represas, como a Billings, próxima da gente, então isso também contribui para a ocorrência de muita umidade. Entendi. Entendeu? Uhum. Beleza, mas eu acho que o fator principal, né, para quem está nos primeiros quilômetros da faixa leste do Brasil, é a massa tropical atlântica, que ela é muito quente e muito úmida. Tá? Beleza. Beleza. Gente, aí quando eu estiver falando de um deserto que está em uma zona subtropical ou temperada, então eu estou falando de um deserto ou temperado ou frio, tá? Ou seja, ele vai ser mais influenciado por uma massa de ar mais fria, por uma corrente marítima mais fria. Então, é um deserto porque não tem umidade, mas é um deserto com temperaturas baixas, porque está numa área onde o sol não incide perpendicularmente. Tá claro isso para vocês? Horácio, Pode falar, Aguila. esse deserto, acho que gelado que você falou, se inclui também naquele deserto da Califórnia? Esse deserto da Califórnia aqui, ó, Aguila, dá uma olhada aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Não consigo, mas dá para ver aqui, ó. Tá vendo que ele tá ao norte do Trópico de Câncer? Sim. Ó, o Trópico de Câncer tá cortando aqui, ó. Ele tá ao norte, correto? Correto. E os Estados Unidos, basicamente todo, tirando o Texas aqui, tirando a região mais sudoeste, é basicamente clima temperado. Então nós podemos sim, principalmente no meio aqui, ó, onde começa o deserto da Califórnia, nós podemos dizer que esse deserto é um deserto temperado frio, tá? Ele é mais influenciado por correntes marítimas e correntes de ar frias. E ele é quente no norte do México. No norte do México, esse deserto ele é quente, porque o México está numa faixa mais intertropical. Entendido. Lembrando que esse deserto ele faz fronteira entre o sudoeste dos Estados Unidos e o norte do México. Ok. Ô, Laurien, Oi. você chegou aí nesses lugares aqui? Aham, eu passei pelo meio do deserto. E você passou lá com qual temperatura? 45. 45. 45 graus? Muito. Você quase morreu. Caralho, mano. Quase morri.
Então, é muito importante entender isso aqui, ó. Tá no sul dos Estados Unidos. Lembrando, o sul dos Estados Unidos é quente, tá, gente? Por isso que as colônias de exploração da Flórida aqui, ó, elas produziam principalmente algodão e tabaco, que são gêneros tropicais. Porque o sul dos Estados Unidos é cortado por uma área mais aquecida, tem mais insolação, mais radiação solar, tá? 45 graus você passou, e você passou... em qual mês mesmo? Você passou no mês de junho lá, verão, é isso? Foi em julho. Julho, verãozão, né? Verão. Perfeito. Então tá explicado, né? Uhum. Muito legal. Você foi no norte do México também, Laurinha, ou não? Não, Não? não. Só Desculpa. atravessei Ah, o deserto. De Los Angeles para Arizona. desculpa abusar dos seus conhecimentos de viagem, mas é porque faz bastante sentido para essa aula. No norte do México, pessoal, vocês têm um deserto, mas ele é considerado um dos desertos mais biodiversos do mundo. Para se ter uma noção, depois se vocês puderem jogar no Google, no deserto do México, nós temos cactos com 13 metros de altura. Então, assim, é deserto, a escassez de umidade é muito grande, só que eu consigo ter biodiversidade, porque o fato de ser um deserto não significa que não tem vida. Significa que a vida tem que se adaptar à escassez hídrica, tudo bem? Uhum. Tudo bem? Então, beleza. Gente, tranquilo. Então, ó, nos climas desérticos, nós vamos ter latitudes de 20 a 30 graus, vocês estão vendo aí na apostila de vocês. Virando já para a página 48, ele pode ser quente ou frio, isso eu já expliquei. Sendo mais comum o quente, né? Mais comum o primeiro, né? Os desertos frios têm menor ocorrência do que os desertos quentes, tá? Duas de suas principais características são deficiência hídrica, ou seja, não tem água, não tem umidade, e uma alta amplitude térmica diária. Então, vocês viram que a Laurien falou que ela passou pelo deserto a 45 graus, lembrando que era verão lá. Se ela permaneceu, ou tivesse voltado, ou permanecido lá até o período da noite, essa temperatura cai bruscamente. Então, essa temperatura ela é perdida durante a noite, e a temperatura pode baixar 20, 30 graus aí de diferença em relação à temperatura diária. Tudo bem, galera? Uhum. Então você sai de 40, 45 e cai para 10 graus aí à noite, mais ou menos. Eu não sei exatamente quais são esses valores, mas algo em torno disso, de 10 a 5 graus. Você chegou a ver isso, Laurien, não? Sim, caía bastante. Só que ventava bem mais. Perfeito. Porque durante a noite o continente ele perde temperatura rapidamente e aí acaba sofrendo essas brisas, né? Uhum. Muito bem. Pessoal, o próximo clima aqui... Bom dia, quem entrou aí? Ricardinho. Ô, Ricardo, como é que você tá, querido? Tô bem, e você, professor? Tudo ótimo, graças a Deus, um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer, professor. E esse cabelo aí, todo estiloso? Tá gigante, né? Tá grande, cara? Homem das cavernas. Tá nada, tá legal, tá bacana. O cara continuou com a tela de fundo do bagulho de química, mano. Tá ligado, parceiro? Pessoal, vamos lá, próximo clima, por favor. O clima na apostila de vocês é o clima subtropical, tá? Então, cadê? Aqui, ó. Clima aqui, pessoal. Do sul de São Paulo até Buenos Aires, aqui, vocês estão vendo, né? Então, pegando essa região do sul de São Paulo, tá? Pegando essa parte da África do Sul, pegando essa parte aqui, ó, da Austrália, do meio, do centro-sul da Austrália, nós temos, então, um clima mais subtropical. Pessoal, quem assistiu minha aula da Omori ontem, o subtropical a gente costuma definir como transição entre o tropical e o temperado, tá bom? Sim. E quais são as características desse clima em geral, pessoal? Nós temos menor radiação solar, porque está fora dos trópicos, correto? Então, menor aproveitamento da radiação. E nós temos, em geral, uma quantidade de chuvas equilibrada ao ano todo, tá? Então, nós temos uma média, vamos dizer assim, de chuva distribuída de forma mais equilibrada ao longo dos meses do ano, tá?
no caso aqui do Brasil, uma média de 130 a 150 milímetros por mês, formando aí um total de 1.500 milímetros por ano. Tudo bem, gente? Uhum. Beleza. Uma outra característica importante disso, deixa eu lembrar uma coisa aqui, é a amplitude térmica. A amplitude térmica das regiões subtropicais é mais ou menos parecida com a das regiões temperadas. Não é tão extrema, tá? E por que não é tão extrema, professor? Olhem o hemisfério norte, pessoal, e olhem o hemisfério sul. O hemisfério norte, ele tem muito mais terras emersas do que o hemisfério sul, correto? Correto. Então, o fator continentalidade, que é a distância do mar, ele é muito mais intenso no hemisfério norte do que no hemisfério sul. O fator maritimidade, ou seja, a presença de mar, a presença de água, é muito maior no hemisfério sul, equilibrando, tornando mais amena as temperaturas. Deu para entender por que a amplitude térmica é grande aqui, mas é menor do que a do temperado? Então... Ô, professor, mas ali no subtropical aqui no Brasil, que é o subtropical que tem afeto no litoral, né, da massa de ar ali do litoral, a amplitude térmica ali não era para ser menor por ter maritimidade perto do mar? Mas sofre mais por quê? Muito bem. A questão de sofrer mais, meu caro Ricardo, tem uma única resposta: latitude. Como eu estou numa latitude ao sul do Trópico de Capricórnio, eu tenho uma insolação menor, principalmente nos meses de outono e inverno. Quantos graus ali? 30? A média de temperatura no verão é 25, 26. Não, graus de latitude. Ah, aqui tá batendo mais ou menos, nessa região onde eu tô passando aqui. Vamos pegar Rio Grande do Sul, tá? 27, 29, chegando a 30 graus latitude sul. Ali tá perto do deserto, então, né? Tá perto da linha do deserto. Tá perto da faixa de alta pressão que forma desertos, né? Ó, Kalahari, Vitória e Patagônia aqui na Argentina, né? Uhum. Por que o Rio Grande do Sul não é um deserto, gente? Por causa da massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica tá aqui, pessoal, ó. E ela traz calor e umidade. Por isso que essa região não é um deserto, senão seria. Era para ser o contrário, né? O Nordeste sem deserto e o Sul como deserto, basicamente. Se não fosse por conta do relevo. Ah, entendi. Você está falando do sertão nordestino, não seria um deserto, e aqui seria um deserto, é isso? Se não tivesse a conta do relevo. Perfeito, tá? A Serra da Borborema, né, impede a entrada de umidade, formando uma região semiárida aqui, né? E aqui nós teríamos um deserto latitudinal, uma área de alta pressão, que não é deserto por conta da massa tropical atlântica, tá bom? Uhum. Ô, Ricardo, e por que a amplitude térmica? Por causa da latitude, tá? E no verão vai chegar a 25, 26 graus, e no inverno pode chegar a 0 graus. Deu para entender, Beleza. Ricardo? Sim. A questão aqui é latitude. Não tem outra explicação. Aí a gente desconsidera a maritimidade e continentalidade aí? Não, você não desconsidera. Você inclui. Eu estou dizendo. Mas tem mais efeito à pressão, né? Eu estou dizendo para você que o fator de ter amplitude térmica aqui está relacionado à latitude. A latitude. Só que essa amplitude térmica seria maior se não houvesse maritimidade. Você concorda comigo? Entendi. Que se não fosse pela massa tropical atlântica, a amplitude térmica aqui seria muito maior? Sim, seria maior demais. Deu para entender, não? Sim, deu. O terceiro ano, todo mundo está entendendo essa aula? Sim. Beleza. Então, próximo tema. Clima tropical, pessoal. Pegando toda essa área meio rosa aqui, né? Então, tudo que está entre o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, tá? Então, o que nós temos? América Central, América do Sul, África e Sul da Ásia, junto com o Sudeste da Ásia. Tá claro isso para vocês? Sim. Sim. Uhum. Todas essas áreas, então, do mundo são cortadas por climas tropicais. Os climas tropicais, eles podem ser litorâneos e úmidos,
ou eles podem ser amazônicos, né, equatoriais, e também, repito, muito úmidos, ou eles podem ser continentais, e a gente chama esse clima tropical continental de subúmido. Ou seja, ele é úmido nos meses de chuva, e ele passa a ser seco nos meses de inverno. Deu para entender? Entendi. Os climas tropicais, pessoal, em geral, nós temos duas estações bem definidas: verão chuvoso e inverno ameno e seco. O outono e a primavera, basicamente, você não consegue perceber em clima tropical, porque as variações de temperatura não são tão grandes. A amplitude térmica é pequena. A diferença da temperatura mínima para a temperatura máxima de climas tropicais, ela é baixa, ela não varia muito. Então, eu sempre vou estar na casa dos 20, 21, 22 graus. Se eu estiver perto da linha do Equador, eu sempre vou estar na casa dos 25, 26 graus. Então, a diferença da temperatura mais baixa para a temperatura mais alta não é muito intensa. Deu para entender? Sim. Então, clima tropical... Incoerente, vocês... Eita. Caiu? Não, tá de boa. Temos pouco tempo. Gente, seguinte, climas tropicais caracterizados por calor e umidade, tudo bem? Sim, beleza. Então, os climogramas sempre vão estar com temperaturas elevadas, as barrinhas da precipitação, da chuva, também vão ser altas, ali por volta de 200 milímetros por mês. Então, lembra bastante disso na prova, tá? Professor, eu fiz uma questão do Enem, em questão dessa coisa de deserto, que caiu a questão de relevo, que deixa seco parte do Brasil. Então, sempre que tiver essa questão de ser úmido ou seco, estar próximo ao deserto, que seria semiárido, eu jogo pro relevo na prova do Enem, num estudo mais específico em outras coisas. Negativo, Ricardo. O relevo pode ser um fator causador, ele pode ser. Exemplo aqui, ó, no Atacama, no Peru e no Chile, a Cordilheira dos Andes não deixa a umidade da Amazônia entrar no interior do Peru e do Chile, entendeu? Uhum. A Serra da Borborema não deixa a umidade vinda do Oceano Atlântico entrar no sertão nordestino. Então, professor, eu quis dizer que o relevo, no Enem, eles falam que é o fator que influencia nisso, entendeu? E que sempre eles jogam para isso. E quando tem outros fatores, normalmente a resposta certa é o relevo, e não outras. Sim, mas... Aí eu fiquei meio confuso. Eu Porque entendi. tinha lá pressão e tinha relevo. Eu fui em relevo, mas também podia ser questão da pressão. Cara, e é isso que eu quero bater na tecla com você. Para definir o que vai ser uma região árida, tô falando deserto, tá? São áreas de alta pressão, em geral 30 graus norte ou 30 graus sul. Agora, para definir uma região, por exemplo, semiárida, aí eu concordo com você, que pode ser uma corrente fria, pode ser uma massa de ar fria, pode ser um relevo que impede a entrada de umidade. Mas é meio perigoso você generalizar que é o relevo. Cada situação é específica, não dá para generalizar, não. Eu tenho uma questão aqui, depois eu te envio, eu fiz sábado. Cara, manda ela para mim, por favor, que a gente conversa em cima dela. Beleza. Faz o seguinte, manda ela no grupo, por favor, porque a gente conversa para todo mundo ver. Tem uma disso e uma de ilhas de calor também. Essa aí foi da hora. Perfeito. Gente, clima equatorial. Todos os climas cortados pela linha do Equador, tá? Os climas mais quentes e úmidos da Terra estão nas regiões em rosa escuro que vocês estão vendo nesse mapa. Essas regiões são influenciadas diretamente por massas de ar quente e úmidas, ora continentais, ora oceânicas, e são influenciadas pelos ventos alísios, que são os ventos que sopram dos trópicos para a linha do Equador. Giro de rotação de oeste para leste forma os ventos alísios de leste para oeste, e esses ventos alísios, eles fazem toda essa massa de calor e umidade chegarem numa área só, chamada linha do Equador. Essa linha do Equador, que é o encontro dos ventos alísios, nós chamamos de zona de convergência intertropical. Tudo bem, galera? Sim. E essa zona de convergência intertropical são as áreas da Terra com os maiores índices pluviométricos do mundo. Aonde, professor? Coloca de novo? Aqui, ó. Ah, tá.
Toda essa parte aqui, ó. A linha Tá? do Equador, né? Linha do Equador. Então nós temos a Amazônia, a região norte do Brasil, pegando aqui a região amazônica. Temos a floresta do Congo, aqui seria mais ou menos o Congo na África. E aqui o Sudeste Asiático, pegando Filipinas, pegando Indonésia, pegando aqui os países, Brunei, né? Esses países do Sudeste Asiático, tudo bem? Sim. Então, beleza. Os tsunamis do Japão contaria como pluviosidade? Não, tsunami não é considerado pluviosidade. Tsunami é considerado terremoto, abalo sísmico. Tô zoando, professor. É brincadeira só. Ah, não. É que assim, achei que era sério. Gente, seguinte. Eu acho que é só. Para a gente pegar pelo menos um tópico de problemas ambientais atmosféricos. Da formação da Terra, 4,6 bilhões de anos para cá, nós tínhamos muito CO2 na atmosfera, nós tínhamos muito carbono. Esse carbono, pessoal, ele foi sendo reciclado pelos seres vivos, correto? Sim, sim. Então, os seres vivos, principalmente os já me perdi já. Os que produzem Fotossintetizante, né? Isso, fotossintetizantes, eles utilizam o carbono como combustível, né? E eles devolvem em oxigênio para a atmosfera, correto? Correto. Sim. Então, ao longo dos milhões e bilhões de anos, o nosso sistema Terra, ele foi, então, retirando o carbono da atmosfera e devolvendo isso em forma de oxigênio. O problema é que, na era industrial, de 1800 para cá, nós, seres humanos, estamos se utilizando de combustíveis fósseis para a indústria. E a queima de combustíveis fósseis, principalmente carvão mineral e petróleo, está devolvendo para a atmosfera todo esse carbono que a natureza levou milhões de anos para produzir. Tudo bem? Uhum. Tudo. O que isso vai gerar? Isso vai gerar, então, um aquecimento térmico provocado pelo efeito estufa, que, por causa da quantidade de carbono presente na atmosfera, está levando a Terra a um aquecimento anormal da atmosfera. Tudo bem? Sim. Então, aqui vocês têm os países que mais emitem carbono no mundo. A China, com 25,5%. Os Estados Unidos, em segundo lugar, com 15%. E a Índia, com 6%. Esses são os top 3. O Brasil fica na quinta colocação. O Brasil não emite muito por indústria, mas o Brasil emite muito por isso aqui, ó. Cadê? Esgotamento. Isso aqui, ó. Esse é o motivo do Brasil emitir muito carbono, porque o Brasil está cometendo desmatamento ilegal de forma muito acelerada dos anos 2015 para cá. Esse é o principal motivo do Brasil ser um grande emissor de carbono. O Brasil está desmatando de forma irracional. A Austrália, que também tem queimada de floresta. Da onde? A Austrália, ela até pelo seu tamanho, pela sua importância econômica, ela fica pelo menos entre os top 10 aí, tá? Eu te diria que a Austrália fica nos top 10 pelo seguinte fator. A Austrália tem uma indústria muito primária. Ela exporta muito minério, ela exporta muito carne e produtos agrícolas. Então, essa produção, Ricardo, ela depende muito dos combustíveis fósseis. Então, eu te diria que ela é uma grande poluidora. Primeiro, porque tem um território muito marcado por desertos, e desertos ocasionam incêndios naturais. Por ter uma economia muito voltada à exportação de commodities, ou seja, produtos primários, que também demandam um grande consumo de combustíveis fósseis. Entendi. Beleza? Perfeito. Bom, camada de ozônio, pessoal. Gente, a camada de ozônio fica em torno de 30 km de altura na atmosfera, tá? Ela fica ali na termosfera. E a camada de ozônio é responsável por filtrar os raios ultravioleta do Sol. São eles que protegem os seres vivos, então, de danos à sua saúde. Olhem aqui em 70, as características da região do Polo Sul, da Antártida, da camada de ozônio. À medida em que os anos foram passando,
essa mancha azul significa que foi havendo, então, a criação de um buraco. A gente fala buraco, pessoal, mas não é buraco, tá? É como se a espessura dessa camada fosse ficando mais fina. Ela vai ficando mais rala, mais rarefeita. Deu para entender? Sim. Então percebam que em 79 a coisa estava bem complicada. Ó. Em 79 não, 72 aqui, né? Na Conferência de Estocolmo. A situação ficou bem crítica, porque essa camada está bem em cima da Antártida, que é uma região que controla o clima da Terra e controla 70% da água doce do mundo. Nossa, a gente ia ficar sobre águas. Sem dúvida nenhuma. Se a Antártida derreter 100%, o nível do mar pode subir 60 metros. Caramba. Caralho. Isso de acordo com o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. Acabou Praia Grande. Acabou todo o pessoal que você conhece hoje. O Aguilar vai perder a casa dele em Ubatuba. Coitado do pessoal que mora em Dubai, né? Que não tem dinheiro pra nada. Você tá brincando, né? É zoeira, tá? Ah, tá, que bom.